falar hoje assim, ó, do sentido lógico das coisas. A gente não pode simplesmente abordar como verdade, ter como fatos determinados trechos de inscrições consideradas até pouco mitológicas e ignorar outros, né? Um exemplo, mitologia egípcia. Um cara chamado Menito, 400 anos antes de Cristo, ele desce da Grécia e vai fazer um estudo sobre a mitologia egípcia. Como eles não entendem tudo que é relatado no Zeb-Tep, Zeb-Tep é chamado Primeiro Tempo. No Primeiro Tempo, onde o Egito era governado por deuses. Então isso tudo foi considerado mitologia, porque na Grécia a crença que se tinha até aquele momento é que o mundo existia apenas 6 mil anos. Então simplesmente não cabia no calendário deles, na noção temporal deles, aqueles relatos dos deuses que governaram por 26 mil anos, por 12 mil anos, por não sei quantos mil anos. Isso simplesmente não entrava na cronologia de tempo deles. Então, quando esse Menito trouxe todos os registros egípcios, eles consideraram mitologia tudo que se refere ao Zeb-Tep. Então passou a ser admitido pela ciência, ou seja, a maioria dos egiptólogos até o século passado acreditavam que a história era aquela baseada nos relatos de Menito, nos estudos de Menito, né? Onde eles simplesmente tinham descartado toda aquela questão do Zeb-Tep. Hoje, né, carbono 14, arqueologia avançada, a gente começa a compreender que a nossa história é muito mais antiga do que se relatavam e começa a ter embasamento. Então se é verdade que o Zeb-Tep existiu, que os deuses governam, os deuses de letra minúscula, né, de acordo com nossos dogmas, as nossas crenças religiosas e coisa e tal. Deus com letra minúscula, não estamos falando do amantíssimo, poderoso, criador do todo, ok? Então nesse segundo século, todas as descobertas científicas nos colocam que é uma realidade absoluta o que é narrado nos antigos textos, né? Mitologia maia, mitologia hindu, mitologia egípcia. Então vamos lá. Da mitologia egípcia, do Zeb-Tep, então vem toda aquela parte nova agora que é sim da realidade dos primeiros deuses que governaram por milênios. Junta a mitologia egípcia com a mitologia suméria. Vocês vão encontrar os encaixes, né? Aonde os primeiros descendentes de Anunnakis, que eram vistos como os deuses, governavam por esses milênios, por causa que eles detinham a longevidade. E eu já expliquei para vocês no programa de como o Adão foi criado, de como eles limitaram a questão da capacidade vitalícia da gente. Então a gente habita esse corpo por um período pequeno de tempo, justamente para que eles possam manter o controle de forma mais fácil. Isso é explicado, né, no livro de Enki, lá tudo. Então assim, ó, quando a gente junta a mitologia suméria com a mitologia egípcia, já temos uma comprovação, já temos uma constatação. Quando entra a mitologia hindu nessa jogada, de novo, então a gente vai lá. Como é que a gente vai aceitar, né, que toda a experiência nuclear? Então vamos lá. Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica. O que ele fala quando explode as bombas em Hiroshima e Nagasaki, que aliás estão no paralelo 33, e isso é explicado no livro do Yuri. Olha como as coisas se encaixam. De novo, leiam o livro do Yuri, o Moss, fantástico. Então assim, ó, o que ele diz quando ele solta a bomba atômica, quando os Estados Unidos soltam uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki? Ou parece até fazendo uma pequena confusão. Parece que essa frase dele já foi dita quando eles fizeram o teste da bomba nuclear e viram o poder de destruição dela. Parece que isso foi ainda antes de jogar em Hiroshima e Nagasaki, né? Ele diz, então me tornei o pai da morte, o deus da destruição, ou qualquer frase nesse sentido. O que importa aqui não é exatamente as palavras que ele pronunciou. O que importa aqui é da onde ele tirou essas palavras. E essa frase que ele mencionou foi tirada da mitologia hindu, que foi da onde ele se baseou para descobrir a energia nuclear. Ok? Então a gente vai um pouco adiante. CERN, o nosso maior
a nossa maior descoberta científica, né, que é considerado pela nossa ciência atual como o grande divisor de águas que aconteceu em 2012, que foi a experiência da colisão de partículas. Também já falamos nisso aqui no programa, né? Por que na frente do CERN, em Genebra, na Suíça, nós temos uma estátua de 3 metros do Shiva? Por causa, né, que na mitologia hindu, quando fala de Shiva, já falava da força nuclear que eles usavam. O que são os Shivalings, que existem até hoje lá na Índia, para quem quiser ver, que até pouco tempo atrás eles achavam que era uma representação do símbolo fálico de Shiva, e hoje não, hoje se sabe que são a representação de reatores nucleares. Tanto é que quando tu coloca um reator nuclear do lado de um Shiva-Ling, é notória a diferença, né? Então, a estátua do Shiva, por causa da colisão de partículas, isso está lá na mitologia de como foi criado o mundo. Então agora a questão lógica, por que eu vou acreditar se descobrimos a bomba atômica? É um fato desde a Segunda Guerra né? E eu estou falando da ciência atual, pessoal, dessa nossa humanidade, porque nós temos registros arqueológicos de rochas vitrificadas que só chegam nessa condição através de uma temperatura extremamente alta. Essa temperatura extremamente alta só é produzida, com o conhecimento que se tem hoje, por fusão nuclear. Então eles dizem, nós temos resíduos de explosões nucleares, né? Isso, não me lembro se é em Mohenjo-Daro ou se é Göbekli Tepe, mas é um desses sítios arqueológicos que eles sabem que existem há mais de 3, 5, 7, 10 mil anos atrás. Mas como se a bomba atômica foi descoberta agora na Segunda Guerra Mundial pelo Robert Oppenheimer? Não, o Robert Oppenheimer simplesmente pesquisou os Vedas, né, que são as escrituras da mitologia hindu em sânscrito, e de lá vieram as formações que o levaram a criar a bomba atômica. Ou seja, a bomba atômica é uma comprovação de que as escrituras védicas são verdadeiras. Ok? Então nós temos lá no CERN uma estátua de 3 metros do Shiva. Por quê? Por causa que toda a questão da colisão de partículas, né? Na verdade, o que é o CERN, para quem ainda não sabe? O CERN é um instituto científico onde eles fizeram um túnel de 27 quilômetros, onde dentro desse túnel eles jogam 2 partículas de próton que se chocam uma contra a outra. E ao chocar uma contra a outra, que é o colisor de partículas, eles dizem que ali é mais ou menos como se teria dado a partícula criadora do universo, o famoso haja luz, né? E ali fala também de Brahma, de Javé, de como é criado de próprio Shiva. E aí nós temos toda a história do Sai Baba, já fizemos um programa sobre isso, que é a reencarnação de Shiva, né, que é um avatar de Shiva que esteve aqui para ajudar a humanidade mais um pouco. Então, qual é a questão disso tudo? Como é que nós vamos aceitar as verdades do Mahabharata e de todos os outros livros védicos, né? E não vamos acreditar na outra parte que fala dos Vimanas, que fala da guerra entre os deuses, que fala... Cara, se a questão nuclear é verdadeira, né? Se a questão da colisão de partículas é verdadeira, comprovada cientificamente, e veio de lá, por que não vamos acreditar no resto que está lá? Ok? Isso é o mesmo caso, é exatamente o mesmo caso da questão Bíblia, livro de Enki, que eu tenho trazido aqui para vocês também. Né? Então, na Bíblia fala dos contos, fala de Noé, fala de Adão e Eva, fala tudo. Aí tu percebe que tudo isso foi tirado do livro de Enki. Ótimo, sabemos a origem desses contos. A questão não é só essa. A questão é, como é que nós vamos aceitar as verdades do livro de Moisés, da história de Noé, da própria criação e tal, e não vamos acreditar nas outras coisas que estão no livro de Enki que não foram passadas para a Bíblia? Né? Que foram suprimidas, que foram tiradas através do Concílio de Nicéia, Concílio de Laodiceia, Concílio de Constantinopla e por aí afora. O que foi tirado dos mais importantes que a gente sabe que realmente levaria a humanidade numa estação de iluminação e não de trevas científicas como a gente vive nesse momento, podemos dizer. Aliás, Apocalipse, revelação, estamos mudando isso, né? Mas o que a gente viveu nesses milênios? A ocultação de tudo isso, né? Então vamos lá, quando tu vê aquilo ali,
ali seria revelado a verdade. Então o livro de Enoque foi tirado, que conta, né, dos guardiões. Leiam lá o livro de Enoque. Tem dois livros maravilhosos. Tem o livro de Enoque e tem as chaves de Enoque. Procurem ler o livro de Enoque primeiro. Agora, se tu tem um conhecimento científico, se tu conhece sobre partículas, nêutrons, prótons, coisa e tal, aí te encarna na leitura das chaves de Enoque. Um livro branco, lindíssimo, de capa dura. Beijo pra Malu, que me emprestou esse livro. Mas, Malu, eu me senti muito burro na minha pequenez espiritual para entender o que estava lá. Então, quem sabe daqui a alguns anos eu volte essa leitura conseguindo entender o que diz lá. Para mim, As Chaves de Enoque é um livro extremamente difícil, incompreensível na minha limitada inteligência, na minha limitada capacidade de compreender esse tipo de coisa. E, ó, não bastasse esses dois exemplos da mitologia suméria, do livro de Enki, que resultou na Vulgata, que é a Bíblia, né, distorcida, mutilada, contada a história pela metade, e depois dos experimentos científicos que nós estamos constatando através da energia nuclear, através do divisor de partículas, que foi tirado de antigos textos que eram considerados mitologia. Aí bate aquela coisa, tu não pode simplesmente, não, isso é verdade, foi tirado daquele livro, isso aqui não é. Não pode, 2 pesos e 2 medidas, o julgamento fica totalmente inconsistente, né, ilógico. A gente quer coisas lógicas, não ilógicas, que te deixam, não, mas aqui tu não tem fundamento nenhum. Então, não bastasse esses dois exemplos que eu acabei de dar para vocês, vou dar mais um. Né? Estou excitado com esse assunto, vocês podem estar percebendo isso, mas por quê? É maravilhoso. É através dessas linhas de raciocínio que a gente consegue descortinar, ampliar nossos horizontes e chegar um pouquinho mais adiante nessa loucura, nessa quantidade de informação monstruosa que tem. Mais um exemplo: Surfistas de Zuvuia. Esse livro é do José Arguelles. José Arguelles, até então, quando ele era encarnado, quando ele estava no nosso plano físico aqui, ele era considerado a maior autoridade, né, sobre a cultura maia. O que fala esse livro, Surfistas do Zuvuia? Gente, o que vocês acham que o Steve Jobs foi fazer quando ele foi lá no Tibete? Quando ele foi lá conhecer a mitologia hindu? Ele estudou os Vedas. Outro, né, Hitler estudou os Vedas. Vários estudaram os Vedas. O que é o iCloud? A nuvem que o Steve Jobs criou. Cara, é a mesma coisa que o José Arguelles fala no Surfista do Zuvuia. A única diferença é que nós estamos falando de uma coisa física, no caso do Steve Jobs, estamos falando de uma coisa energética, vamos dizer assim, no caso do Surfista do Zuvuia, mas é a mesma coisa. O que o José Arguelles fala aqui? É a mesma coisa do registro acástico, dessa questão de toda a informação que o que a ciência iluminada agora começa a admitir, né? E o que a ciência negra, que é os cientistas que sabem de tudo isso, mas que querem que essa informação fique na mão de um pequeno grupo privilegiado que domina a Terra, né? Então o que acontece? São as informações sobre tudo que podem ser acessadas. De novo a gente entra naquela questão do Matrix. Que ele vai lá, pega a informação e joga pra dentro do Neo. Agora eu sei karatê, agora eu sei lá, qualquer coisa que seja, né? De novo, eles reforçam essa ideia de que existe um conhecimento no universo e que qualquer ser humano pode acessar esse conhecimento desde que ele saiba como, né? E o que acontece? Quem não quer que nós tenhamos esse tipo de informação tem trabalhado ao longo dos milênios para, né, ocultar essa informação e para usar de todos os recursos que eles tiverem para que a gente não possa ter acesso a essa informação. Então, o Steve Jobs, de certa forma, ele nos ajuda a compreender isso e a disseminar informações, a um processo de facilidade de disseminação de informação. Então hoje, através da internet, através, né, a mídia controlada, elas não querem que tu saiba certas coisas, mas as pessoas da mídia branca, da mídia iluminada, né, eles fazem com que essas informações cheguem às pessoas e para as pessoas terem o conhecimento da realidade que nos cerca. Então, Surfistas do Zuvuia te ensina como tu acessar esse tipo de informação, dizendo que nós temos o aparelho dentro do nosso corpo humano, né? Eu já botei um vídeo aqui da Maya Yogamata, que é uma menina de 9 anos, que o Swami Nityananda,
Swami é uma coisa tipo mestre de si mesmo, é um título, né? Que é usado. Então a gente pode chamar também de Swami o Satyabhama e outros tantos, enfim, né? No caso do Nityananda, ele fala que nós temos simplesmente um intra-órgão que nós temos aqui dentro, que é a nossa glândula pineal, que é narrado através de todas essas grandes mitologias antigas, como o terceiro olho, e isso nos possibilita ter acesso a esse tipo de informação. O que acontece? O comando negro, né, eles sempre fizeram com que, através da alimentação, através de padrão vibratório, através de todas as armadilhas que nós temos no nosso dia a dia, né, o nosso cotidiano, eles fazem com que a gente simplesmente abafe esse tipo de poder, esse tipo de visualização que nós teríamos. O que acontece? A ciência branca já explicou, né, já admitiu, já divulgou que 95% da nossa realidade não é visível ao nosso espectro, à nossa capacidade de visão. A gente só enxerga 5% do que realmente existe, gente. Algumas pessoas que têm esse espectro de visão um pouco mais amplo, né, conseguem enxergar os espíritos, conseguem enxergar algumas outras dimensões, né? Então são os clarividentes, ok? Então assim, ó, mais um exemplo de uma coisa que através do avanço científico, que no caso de Steve Jobs, ao iCloud, né, o fato de tu enviar informação, acessar, puxar de volta e coisa e tal, né, digamos assim, democratizar a informação, é mais um passo para que a gente consiga entender o que acontece no mundo espiritual, no mundo energético. Né? Ou seja, o que acontece com a forma física, com o telefone celular, o Swami Nityananda ensina tu fazer com o teu intra-órgão. Entendeu? Então assim, ó, qual é que é o bom dessa história toda? Quando a humanidade conseguir acessar o intra-órgão, ninguém mais vai precisar pagar por um celular, ninguém vai precisar pagar por um plano de 3, 4G, ou seja, o diabo que for ali, entendeu? Ninguém mais vai ter as restrições das informações, porque cada indivíduo, através do seu telefone celular interno, que é a sua glândula pineal, vai fazer a mesma coisa sem precisar de todos esses aparatos tecnológicos, físicos, que hoje a gente usa. Então, leiam os Surfistas do Zuvuia, né? Mais uma vez, não só para aprender o conteúdo desse livro, mas para entrar nesse raciocínio lógico de que, sim, o que os maias nos ensinavam, o calendário maia, porque muita gente acha que é bobagem, mas não consegue entender como que os maias, muito antes de Jesus Cristo, da história que a gente tem narrado, como é que eles têm todo aquele conhecimento intergaláctico, interplanetário, das estrelas, astronômico, a própria contagem. Gente, vamos abrir a nossa cabeça, vamos, né? Quando a gente, que Jesus já dizia, o pior cego é aquele que não quer ver. Então vamos abrir o olho para quê? Para mitologia maia, mitologia hindu, mitologia egípcia, mitologia suméria, e vamos começar a entender que até há pouco tempo que era encarado como ficção, né? Não é realidade pura, e os avanços tecnológicos estão comprovando isso. Só para fortalecer, para concretar esse raciocínio, essa linha, né, de raciocínio não podemos simplesmente aceitar alguns pontos de uma mesma escritura e ignorar outros. Se nós estamos considerando que através da ciência observada, adoro essa expressão, ciência observada, se através da ciência observada a gente está constatando a realidade dos fatos colocados nas mitologias hindu, suméria, maia, egípcia, cara, a gente tem que simplesmente abaixar os muros, abrir a nossa mente e analisar num todo tudo aquilo que está sendo mostrado para nós. A partir daí a gente começa, né? Aí tu faz os estudos arqueológicos com os esqueletos dos Néfilins que estão sendo encontrados aqui, que aí Néfilin é bíblico. Aí a pessoa consegue ter um entendimento, porque na Bíblia eu ouvi falar que está lá os Néfilins, e elas têm a tendência, através do dogma raizado, de acreditar no que está na Bíblia. Isso é bom, isso é um gancho. Talvez por isso uma das indicações do Satyabhama seja: estude o livro de sua cultura e estude os Vedas. Aí quando tu faz o comparativo, tu começa a encontrar o link, tu começa a descortinar. Agora, se tu ficar focado
né? Que nem o Dave Icke fala, que nem um avestruz com a cabeça dentro de um buraco ali, e tu não sai daquilo ali, tu não vai evoluir. Então, gente, leiam a Bíblia, leiam o Torá, leiam o Alcorão, leiam tudo esse tipo de Talmud, que seja lá o que for, né? E depois disso, se interem com mitologia egípcia, maia, vocês vão começar a encontrar os links. Ok, gente? Então, valeu!